Para essa nossa aula de português, nós daremos continuidade a um texto que eu enviei no dia 2 de agosto. Vejam aqui. Faz exatamente 10 dias que eu enviei esse texto. Ele está localizado na página 48 e 49 do livro de português. O título do texto é Os Bichos da Minha Casa, escrito pela Clarice Lispector. E naquele dia 2, a orientação que eu deixei para vocês era que fizessem a leitura desse texto, porque nas aulas futuras nós iríamos fazer uma atividade a respeito dele. E esse dia chegou, é hoje. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o texto que começa na página 48. Ele passa para a página 49, onde termina. E nas duas páginas seguintes, página 50, vejam aqui, e 51, tem a atividade correspondente ao texto. Então é isso que nós vamos trabalhar nessa aula de português. Eu já coloquei aqui as 4 páginas na minha área de trabalho. E a aula se dará em 2 fases. A primeira, eu vou ler junto com vocês esse texto que provavelmente, se vocês já leram, vocês já conhecem. E a segunda parte, eu vou explicar cada uma das questões que vocês devem fazer se baseando nesse texto. Portanto, pode ser que esse vídeo se torne um pouquinho longo. Então vamos começar, olha. Para ler mais, tem algumas orientações aqui que de cara já nos mostra que o texto é um conto. Olha lá, ó. Tá vendo? No texto, no conto a seguir, você descobrirá a diferença entre bichos naturais e bichos convidados. Vocês sabem qual é a diferença entre bichos naturais e bichos convidados? A propósito, você já ouviu essas expressões antes? Caso você não tenha ouvido e não saiba a diferença, nesse texto, a escritora Clarice Lispector vai nos dizer a diferença. Então, olha lá, ó. Você já sentiu pena de rato, de barata? É a pergunta que se faz aqui no texto. Inclusive, é a pergunta que ela faz no texto. Durante a leitura, fique de olho. Tem aqui uma recomendação, olha. Repare como o narrador do texto escreve como se estivesse conversando com você. A escritora Clarice, ela se preocupa em deixar o texto tão pessoal que é como se nós estivéssemos conversando com ela. Inclusive, ela faz questão de, no próprio texto, falar o nome dela. Olha aqui, ó, Clarice. Um nome parecido com o de uma colega que nós temos, que também se chama Clarice. Só que essa escritora é a Clarice Lispector. Então, vamos à leitura. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Esses desenhos aqui na margem têm tudo a ver com o texto. Até esses cuidados foram colocados aí justamente para que o entendimento se tornasse melhor ainda. Vejam lá, ó. Os bichos da minha casa. Antes de começar, quero que vocês saibam que meu nome é Clarice. E vocês, como se chamam? Digam baixinho o nome de vocês e o meu coração vai ouvir. Perceberam como ela torna o texto como se fosse uma conversa mesmo entre ela e nós, entre a escritora e os leitores que somos nós? Peço que leiam esta história até o fim. Vou contar umas coisas. Minha casa tem bichos naturais. E agora ela vai explicar o que são bichos naturais, ó. Bichos naturais são aqueles que a gente não convidou nem comprou. Por exemplo, nunca convidei uma barata para lanchar comigo. Minha casa tem muitos bichos naturais. Menos ratos, graças a Deus. Porque tenho medo e nojo deles.
Quase todas as mães têm medo de rato. Os pais não. Até gostam porque se divertem caçando e matando esse bicho que detesto. Vocês têm pena de rato? Eu tenho, porque não é um bicho bom para a gente amar e fazer carinho. Vocês fariam carinho no rato? Vai ver, vocês nem têm medo e em muitas coisas são mais corajosos do que eu. Tenho um amigo que, quando era menino, criou um rato branco. Fiquei com tanto nojo que só quero apertar a mão do meu amigo quando passar o susto. Seu rato era, na verdade, uma rata e se chamava Maria de Fátima. Maria de Fátima morreu de um modo horrívelzinho. Eu digo horrívelzinho porque, no fundo, estou bem contente. Um gato comeu ela com a rapidez com que comemos um sanduíche. Como eu ia dizendo, os bichos naturais da minha casa não foram convidados. Apareceram assim, sem mais nem menos. Por exemplo, tenho baratas. E são baratas muito feias e muito velhas, que não fazem bem a ninguém. Pelo contrário, elas até roem a minha roupa que está no armário. E continua para a próxima página. Barata é outro bicho que me causa pena. Ninguém gosta dela e todos querem matá-la. Às vezes, o pai da criança corre pela casa toda com um chinelo na mão, até pegar uma e bate com o chinelo em cima até ela morrer. Tenho pena das baratas, porque ninguém tem vontade de ser bom com elas. Elas só são amadas por outras baratas. Não tenho culpa. Quem mandou elas virem? Vieram sem serem convidadas. Eu só convido os bichos que eu gosto. E, é claro, convido gente grande e gente pequena. Sabe de uma coisa? Resolvi agora mesmo convidar meninos e meninas para me visitarem em casa. Vou ficar tão feliz que darei a cada criança uma fatia de bolo, uma bebida bem gostosa e um beijo na testa. Outro bicho natural da minha casa é... Adivinhem. Adivinharam? Se não adivinharam, não faz mal, eu digo a vocês. O outro bicho natural da minha casa é a lagartixa pequena. São engraçadas e não fazem mal nenhum, pelo contrário, elas adoram comer moscas e mosquitos, e assim limpam minha casa toda. O que eu não entendo também é o paladar horrível que a lagartixa tem por moscas e mosquitos. Mas é claro, como não sou lagartixa, não gosto de coisas que ela gosta, nem ela gosta do que eu gosto. Agora vou falar sobre bichos convidados. Igual ao meu convite para vocês. Às vezes não basta convidar, tem-se que comprar. Por exemplo, convidei 2 coelhos para morar com a gente e paguei um dinheiro ao dono deles. Coelho tem uma história muito secreta, quero dizer, com muitos segredos. Eu até já contei a história de um coelho no livro para gente pequena e para gente grande. Meu livro sobre coelhos se chama assim, O Mistério do Coelho Pensante. Gosto muito de escrever história para crianças e gente grande. Fico muito contente quando os grandes e os pequenos gostam do que escrevi. Se vocês gostam de escrever, ou desenhar, ou dançar, ou cantar, façam porque é ótimo. Enquanto a gente brinca assim, não se sente mais sozinha e fica de coração quente. Esse texto foi escrito por Clarice Lispector. No livro A Mulher que Matou os Peixes, na 13ª edição, escrita lá no Rio de Janeiro, a editora é Rocco. O livro foi escrito em 1999
e esse texto é um fragmento que foi adaptado. Viram como o texto é bem divertido? Com base nesse texto, nós vamos estudar o texto agora. Vamos estudar o texto para compreender o texto por inteiro. Olha lá. Compreensão, primeira questão. Logo no início do texto, então já está indicando onde vocês vão encontrar a resposta da letra A e B. Logo no início do texto, percebe-se a intenção da narradora de estabelecer um diálogo com o leitor. Está fazendo uma afirmação. Letra A. Copie um trecho que comprove essa afirmação. Vocês vão escrever aqui um trecho do texto que comprova que a narradora quer estabelecer um diálogo, uma conversa com o leitor. E a letra B. Em sua opinião, verifique que essa é uma resposta pessoal. Em sua opinião, qual é a importância desse recurso para a construção do texto? Eu vou fazer questão de colocar aqui para vocês que essa é uma resposta pessoal. Viu? A letra B. Na letra B vocês irão dar uma resposta pessoal, porque está pedindo a sua opinião. Qual é a importância desse recurso? Que recurso? Do diálogo do narrador com o leitor. A importância desse recurso para a construção do texto. Vamos para a segunda questão, olha aqui, ó. A narradora afirma que gosta de escrever para crianças e gente grande. Ela fala isso no texto. Aí está perguntando para vocês, para quem você acha que ela escreveu essa história? Então vejam que essa daqui também é uma resposta pessoal. Terceira questão. Nessa conversa, a narradora conta para o leitor a diferença entre bichos naturais e bichos convidados. Então temos aqui um quadro onde vocês vão tirar desse retângulo aqui. Veja aqui, ó, temos um retângulo aqui com 10 palavras e o espaço reservado para vocês escreverem os bichos naturais e os bichos convidados. Então, olha, letra A. Preencha a tabela com os animais que aparecem no quadro. E temos aqui rato, pulga, barata, coelho, cachorro, hamster, gato, formiga, passarinho, lagartixa. Vocês vão escrever todos esses 10 animais, separando entre bichos naturais e bichos convidados. Se porventura você não souber a diferença entre os bichos naturais e os bichos convidados, é só ler novamente o texto, porque na leitura do texto, no texto, a Clarice explica a diferença entre um e o outro. A letra B. Agora explique qual é a diferença entre esses dois tipos de bicho. Então, essa letra B, você pode tirar essa resposta ou do texto ou dar a sua própria resposta, entendeu? Essa pergunta, ela abre esse precedente para que você possa ou tirar a resposta do texto ou dar a sua própria resposta. Agora explique qual é a diferença entre esses dois tipos de bicho. Está perguntando qual é a diferença entre os bichos naturais e os bichos convidados. E a letra C. Você tem ou conhece alguém que tenha bichos convidados? Se tem, você vai responder sim. E contar sobre eles. Sim, ponto. Aí você vai contar sobre ele. Se você disser que não, aí já se encerra por aí. Mas é muito difícil não conhecer uma pessoa que tenha bichos convidados. Se a resposta que você for escrever aqui for grande, então você pode escrever no caderno, ok? Vamos lá para a página 51, ver a quarta questão. Ratos e baratas provocam na narradora 3 sensações. Está aqui, ó, medo, nojo e pena. Como ela explica essas sensações contraditórias?
Então você vai retirar do texto ou escrever com as suas palavras aqui. Ela se contradiz, ok? Ou seja, uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra. Isso é uma contradição. Então, como ela explica essas sensações contraditórias que ela sente? Medo, nojo e pena de baratas e ratos, mas tem uma hora no texto que ela se contradiz. E está explicando aqui, ó, como ela explica essas sensações contraditórias. A quinta questão é para marcar, olha aqui, ó. Pais e mães, segundo a narradora, reagem de modo diferente diante dos bichos naturais. Assinale o item que mostra a reação dos pais. A primeira frase, sentem pavor e não conseguem reagir. A segunda frase, até se divertem, correndo e caçando pela casa. Ou entram em pânico e choram e acham e chamam reforço. É uma das três opções que você vai marcar. A sexta questão, veja aqui, ó. A escolha do adjetivo destacado na frase, que é esse aqui, ó, horrívelzinho. Esse é o adjetivo. Revela os sentimentos da narradora em relação à morte da rata. No fundo, estava bem contente. Olha lá o que diz esse trecho aqui, foi tirado lá do texto. Ó. Maria de Fátima, que é a rata, morreu de um modo horrívelzinho. Aí tá a pergunta para você aqui, ó. Na sua opinião, veja aqui também é uma pergunta pessoal. Olha aqui, ó. Na sua opinião, ela poderia ter substituído esse adjetivo pela palavra admirável? Veja que da forma como a rata, a Maria de Fátima, morreu, ela usou o adjetivo horrívelzinho. Aí a pergunta aqui está querendo saber se a palavra horrívelzinho poderia ser substituído pela palavra admirável. Aí você vai dizer se sim e vai explicar o porquê, ou se não, também vai explicar o porquê. Sempre tem que explicar, viu? Não é só para dizer sim ou não. A sétima e última questão é para ampliar seu vocabulário e nós temos aqui, veja aqui, ó, as palavras que vocês vão usar. Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, uma das duas para completar o sentido da frase. Olha lá, complete as frases a seguir com uma das palavras entre parênteses. Letra A. A presença de uma pessoa que não foi convidada é uma presença. Aí você vai responder. Quando a pessoa não é convidada, ela é inoportuna. Ou se referindo a essa palavra aqui, ó, inoportuna, ou vocês acham que é essa palavra aqui, ó, importante. A pessoa, quando ela não é convidada, ó, a presença de uma pessoa que não foi convidada é uma presença o quê? Inoportuna ou importante? Aí você vai escolher uma das duas e escrever nesse espaço aqui, ó. A letra B. Um bichinho que não faz mal a ninguém é um bichinho que? Indefeso ou inofensivo? É uma das duas que você vai escrever aqui também. A letra C. Aquele que não tem culpa ou responsabilidade em uma situação é irresponsável ou inocente? Uma das duas que você vai escrever aqui também. E a letra D e última. Aquele que é convidado a se hospedar em nossa casa é nosso hóspede ou hospedeiro? Uma das duas palavras que você vai escrever aqui, tá certo? É essa que é a atividade que vocês vão fazer, baseado no texto, atividade da página 50. Olha lá, página 50 e 51, baseado no texto da página 48 e 49. Vejam que essa atividade que vocês estão recebendo hoje, olha lá, dia 12, o prazo se encerra no dia 19, na próxima quinta-feira, quando nós teremos novamente aula de português. É isso. Bons estudos a todos.